1 Timóteo, capítulo 2, e antes de lermos o texto das Escrituras, como é nosso hábito, quero daqui enviar uma saudação para todos aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa suprir todas as vossas necessidades. Uma saudação especial para a nossa irmã Irene, que está lá em Trás-os-Montes e que está sozinha, mas não abandonada. Primeiro porque não nos esquecemos dela, mesmo nas nossas orações. E em segundo lugar, se nós nos lembramos, muito mais do Senhor que cuida dela. E quem diz a nossa irmã Irene, existem outros que estão também em situação que precisam dos cuidados do Senhor especiais, como é o caso da Filomena em São João da Madeira, a Filomena em Londres também. Um beijinho para a Filomena em Londres. E ainda ontem foi terça, não é? Sim. Ainda ontem falei com ela ao telefone e falei sobre a filha dela, filha entre aspas, uma filha adotiva, que é a Tita, que eu encontrei ali em Coina, que ela está naquele centro-dia onde está a Mina. E quando fui buscar a Mina, a Tita chegou-se ao pé, no carro, chegou-se ao pé de mim. Eu conheço de qualquer lado. A sua cara não me é estranha. E ela já estava a ver quem era, só que ela estava com receio de poder errar. E eu disse, não sei, eu sinceramente não me recordo de si, não estou a reconhecê-la. E ela vira-se, mas eu conheço. Eu disse assim, olha, só se for ali da Quinta do Conde, da igreja. Quando eu disse da igreja, irmão Carlos. Não foi por dizer que igreja que era. Ela disse, irmão Carlos, a Tita, estou a precisar de ir à igreja. Estou a precisar mesmo. Orem pela Tita. Um beijinho para a Mena lá em Londres, que é a filha dela, a Tita. E orem por ela. E também há uma outra que é a Eugénia. Curiosamente, a Mena conhece a Mina. A Mina, que tem vindo aqui, e que eu estive com ela ontem, ela conhece-a também. E vamos orar, porque destes contactos são muito preciosos para a divulgação do Evangelho. Orem por estes casos que também são, de facto, realmente importantes. As necessidades são muitas. Mas, depois de ter dado estas saudações, e muitos mais, não é? Alguns quando dizem assim, de mim ele nunca fala. Esqueçam. Querem que seja eu a falar de vocês ou querem que seja o Senhor? É que se eu falhar, o Senhor não falha. E ele falando é qualquer coisa. O que é que o Senhor disse um dia? Vocês já têm o vosso galardão. Portanto, se estão à espera de galardão da minha parte, esqueçam. Eu prefiro receber o galardão do Senhor estar a receber galardão de homens. Mas vocês não vão ser penalizados por eu estar a falar de vocês em particular. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, vamos ficar de pé, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que diga a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, ou sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada,
caiu em transgressão, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, o amor e na santificação. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Podem sentar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo o Senhor por esta igreja e por cada irmão que nesta reunião de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras vem adorar ao Senhor. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 10, e lemos assim: Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Hoje nós vamos abordar um tema muito discutido e difundido em nossos dias. As mulheres na liderança, como pregadoras, pastoras, bispas. É um debate acalorado e muitos usam as Escrituras para dar peso ao seu argumento, pegando exemplos. Bom, sabemos que várias denominações, seitas, principalmente as seitas, pode ser espiritismo, pode ser mormons, testemunho de Jeová, adventistas e tantas outras, usam as Escrituras para dar peso ao seu argumento, ao seu misticismo, às suas deduções, como interpretar a vida, o mundo, a existência. Muitas pessoas vão usar as Escrituras sem manejar bem a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a identificar como usam o argumento para não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Um dos argumentos eles vão buscar no Antigo Testamento. Encontramos, por exemplo, Débora, no livro de Juízes, no capítulo 4, capítulo 5. Dizem que Débora, a profetisa, pode ser um exemplo. E se ela foi uma profetisa, também hoje em dia as mulheres podem se levantar na igreja e liderar uma assembleia. Mas vamos observar que neste momento que Débora é levantada por Deus, ela em nenhum momento é líder de assembleia, de igreja. Estamos no Antigo Testamento. A nação de Israel está mergulhada em iniquidades, pecados profundos, horrendos, terríveis. Os homens omissos, cada vez mais se omitindo de suas responsabilidades, e Deus usa uma mulher para humilhar a liderança sacerdotal, a liderança do povo de Israel. Até Baraque, quando foi convocado a lutar, ele não queria ir para a luta se Débora não fosse com ele. É como se fosse, digamos assim, um miúdo precisando da mãe para defender na escola alguma situação adversa. Débora não é exemplo, nem argumento para os dias de hoje. Assim como também Miriam. Na época de Moisés, no livro de Êxodo, no livro de Números, no capítulo 12, nós vamos encontrar que Miriam, Arão, irmãos de Moisés, muitas vezes rivalizaram e queriam pegar também ou dividir a liderança. Mas o que nós vamos ler no capítulo 12 de Números é que Deus repreendeu Miriam e Arão, mas Miriam, por sua inveja, por seus ciúmes, por sua cobiça sobre a liderança. Deus lembrou a eles que só havia um profeta em Israel, e esse era Moisés. Mas muitos vão dizer assim, mas no Antigo Testamento, agora estamos no Novo Testamento, queremos exemplos do Novo Testamento. Bom, logo no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a profetisa Ana. Quando Maria e José foram levar o pequeno Jesus para ser apresentado no templo, esta viúva, esta senhora de avançada idade, servia ao Senhor, conforme Lucas 2, lá no verso 36 em diante. Mostra que ela, em jejuns, orações, testemunhos, servia ao Senhor. Em momento algum diz aqui que ela estava numa igreja. Em momento algum diz que ela estava pregando para o público.
mas ela servia a Deus em orações, jejuns, dedicação ao Senhor, sempre nas imediações do templo. Um outro exemplo citado é de Priscila, esposa de Áquila. Atos, no capítulo 18, nós vamos encontrar lá no verso 26, que Priscila pegou Apolo para levar a casa e, junto com seu marido, ensinar, expor as Escrituras, mostrar o mistério que Deus estava revelando. Em momento algum, Priscila está dirigindo uma igreja. Em momento algum, ela está num púlpito pregando, mas em sua casa, compartilhando a palavra de Deus, testemunhando aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Nenhum momento Priscila, Ana, estão contradizendo o que o apóstolo Paulo coloca aqui na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 10, 11 e em diante. Algumas objeções são feitas e levantadas com argumentos. Muito usado é que no primeiro século as mulheres não tinham tanta escolaridade assim. Eram de segunda categoria. E essas mulheres não tinham formação educacional para enfrentar uma congregação, uma assembleia. Por isso Paulo está dizendo que, mas isto é deduzir das Escrituras. E o nosso estudo bíblico tem que ser indutivo, o que as Escrituras vão nos mostrar. E nós não irmos com dedução, deduzindo coisas históricas, filosóficas e colocando nas Escrituras. Não. Se fosse este o argumento, então o Senhor Jesus jamais teria escolhido a maioria dos seus discípulos, dos seus apóstolos, pois a baixa escolaridade era normal naqueles dias. E olha que não era tão baixa assim, pois o ensino nas sinagogas era forte. Um outro argumento usado é que a cidade de Éfeso, onde Paulo está ministrando, ensinando a Timóteo como trabalhar naquela cidade, era famosa por Artemis, a deusa dos Efésios, ou Diana, que é a versão grego-romana. Então Paulo está ensinando a Timóteo de que aquela cidade, onde as mulheres trabalhavam no templo de Artemis, Diana, isso você pode conferir em Atos 19, lá no verso 34, você vai encontrar a euforia, a confusão, a turba que se levantou quando o evangelho foi pregado naquela cidade. E o que aconteceu? A Diana dos Efésios. Mas em momento algum Paulo fala desta idolatria na cidade de Éfeso. Muito menos cita Artemis, Diana. Em momento algum. A palavra de Deus segue. E o contexto vai mostrar que Paulo não estava passando em sua cabeça nenhum momento sobre esta situação. E para terminar, nós podemos citar outro argumento um pouco mais exegético, mais profundo, querendo dizer que homens, mulheres, neste texto do verso 10 em diante até o 14, referia-se a marido e a esposa. Bom, mas o sentido básico da palavra é homem e mulher, literalmente. E não podemos confundir a situação. Temos que aprender a estudar as Escrituras no seu contexto maior, no seu contexto imediato. E não destacar e separar versículos conforme a nossa conveniência, para os nossos interesses. Temos que tomar cuidado, pois um texto fora do contexto vira pretexto. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, nós vamos então continuar com a 1 Timóteo capítulo 2. Eu gostei muito desta explanação muito clara da parte do nosso irmão Alberto. Isto é muito relevante e preocupa-me imenso a degradação das igrejas em geral, porque nota-se uma degradação e um desvio da direção que a palavra de Deus dá sobre estas matérias. Isto preocupa-me, não apenas nesta área e muitas outras áreas em que nós vemos essa degradação. Mas na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, nós lemos assim no versículo 10.
mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E a pergunta que eu quero fazer com base nesta afirmação que ele faz é: como é que convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Uma mulher que faz profissão, que diz: eu sou serva do Senhor, eu sirvo o Senhor, eu quero servir o meu Senhor, como é que convém ela andar nesse rumo? Porque não é só, e tal, eu quero servir a Deus. O servir a Deus não é qualquer maneira. Em vários aspectos. Por exemplo, a Bíblia diz: sede puros vós os que levais os vasos do Senhor. Não era qualquer indivíduo que levava os vasos do Senhor. Por outro lado, a Bíblia também diz, dá instruções: veja cada um como edifica. E por aí fora. Podia pegar em muitos outros exemplos. Pegar no modelo que Deus deu a Moisés no Velho Testamento do Tabernáculo, para fazerem como estava lá, não era fazer de qualquer maneira, não era fazer na imaginação deles. E é tudo assim na Bíblia. A Bíblia tem um modelo, a Bíblia tem um padrão, por isso é que ela foi escrita, e nós estamos a estudá-la para vermos como é que a devemos fazer. Apesar das mulheres desde sempre terem ocupado um papel importante no serviço de Deus, e nós vemos desde o Velho Testamento mulheres fantásticas, fabulosas mesmo, que serviram o Senhor de uma forma admirável. Ainda eu tenho estado a ler o livro de Juízes, e agora há dias estava a ler de Sansão e dos pais de Sansão, de Manoá e a mãe dele, e o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão. E é curioso, ela ouviu com muita atenção, mas ela não tomou nenhuma ação. Foi dizer ao marido. Foi o que Eva não fez. A Eva devia ter ido falar com Adão e disse: olha, uma serpente falou comigo ali e tal, e disse aquilo e tal e não sei o quê. Mas não, tomou ação, sem respeitar aquilo que o Senhor tinha dito, que o marido era a cabeça da mulher. Esta coisa do marido ser a cabeça da mulher, isto é muito que se lhe diga. Foi Deus que definiu, não fui eu. Nós temos mulheres fantásticas, e aquela mãe de Sansão foi uma mulher admirável, e como ela temos muitas outras, e o nosso irmão Alberto já falou de algumas. Apesar de Hulda, porque Hulda também aparece como Débora, apesar de Hulda e de Débora terem sido da mais alta importância do Velho Testamento, como nós lemos nas Escrituras, em vão nós procuraremos nas Escrituras alguma mulher que algum dia tivesse sido, por exemplo, sacerdotisa. Não tem. Conhecem alguma sacerdotisa na Bíblia? Não conhecem. Não existe. Esse papel foi-lhes vedado. Foi-lhes vedado. E foi reservado apenas aos homens, como sacerdotes. Deus reservou exclusivamente para os homens, os sacerdotes, esse papel. Quando nós chegamos ao chamado Novo Testamento, pese embora todo o apoio que o Senhor Jesus Cristo deu às mulheres, e Ele deu muito apoio às mulheres, Ele tinha um núcleo de mulheres de peso, que se destacaram notavelmente. E podia estar aqui a citá-las agora, não vou fazê-lo por causa do tempo, mas vocês certamente que conhecem, desde uma que vocês talvez conheçam menos, que é a Joana, até a própria mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, passando por Maria Madalena, não é? E a Maria de Betânia, etc. Pese embora esse apoio que o Senhor deu às mulheres e o serviço notável que Ele recebeu delas, o Senhor podia ter escolhido com facilidade mulheres para o ofício que foi reservado aos homens. Nós às vezes vemos mulheres de maior craveira, então e hoje, do que homens. De maior craveira espiritual, de maior intimidade com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Senhor podia ter escolhido com facilidade mulheres para vários ofícios que Ele tinha na altura reservado aos homens. Mas não. O Senhor só escolheu homens. E agora? Quando Judas
traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, abriu-se uma vaga no grupo dos 12. Eles eram 12, Judas enforcou-se, aconteceu uma vaga. Quem é que vai ocupar a vaga? Quando os apóstolos se reuniram para que a vaga fosse ocupada, nós lemos em Atos 1 que naquela comunidade em que eles estavam inseridos, havia várias mulheres. Eu vou ler o que diz Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E foi nesta atmosfera de oração e súplicas que eles escolheram o substituto de Judas. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Está a falar de homens. Depois diz assim, com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus. Mas além de Maria estavam lá outras mulheres. Maria, não acham que seria logicamente, provavelmente, quem melhor poderia substituir Judas? Para não falar das outras, que a Bíblia até nem diz quem eram, mas eu suspeito de algumas delas. Não. Foram apenas colocados 2 homens para a escolha. Barsabás e Matias. 2 homens. Não havia nenhuma mulher para a escolha. Só eram elegíveis homens. Nenhuma mulher era elegível, por acaso. Quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, mais adiante, houve um problema com as viúvas, e nós conhecemos o problema que houve com as viúvas, não é? Por estarem a ser desprezadas. Os apóstolos sabem o que é que disseram para resolver o problema? Olha, temos um grupo de mulheres. E atenção, quando há problemas entre mulheres, é preciso cuidado, não é? Não é fácil lidar. Sabem que os maiores conflitos, e eu já notei isso, até mesmo na Marinha, os maiores conflitos existem entre mulheres. Não sei porquê, mas aquilo que mulheres com mulheres, aquilo dá muita faísca. Não sei se é assim em todo lado, mas eu na Marinha testemunhei isso, e muitos na Marinha sabem disto que eu estou a dizer, não é novidade nenhuma. O mais óbvio seria, uma das mulheres aí que ponha a mão nisso e ponha isso a coisa direita. Não. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A responsabilidade para resolver o problema foram homens, não mulheres. A lógica humana diria que para se cuidar daquelas viúvas se escolhessem 7 mulheres, eventualmente, para cuidar daquilo. Mas eles disseram que deviam ser escolhidos 7 homens que eram diáconos. Já agora só um pequeno detalhe, não estava aqui nas minhas cogitações, mas às vezes é citada a Febe, na Carta aos Romanos, no capítulo 6, naquela lista onde aparecem várias mulheres e homens, a quem Paulo saúda no fim da Carta aos Romanos, e aparece Febe em primeiro lugar, que serve. É dita lá que ela serve, e porque a palavra utilizada é a palavra serve, e daí vem a palavra diácono, muitos já acham que ela era uma diaconisa, no sentido formal da questão. Mentira. Um diácono serve, ou deve servir. Mas uma pessoa que serve não é necessariamente um diácono. Há muitos que servem que não são diáconos. Era o caso dela. Onde é que foram buscar essa de que é uma diaconisa? Não lemos isso na Bíblia. Nós não temos diaconisas na Bíblia. Só temos diáconos, homens. 7 homens, 7 varões. Quando Paulo dá a Timóteo e a Tito, nos capítulos 3 da primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 de Tito, quando Paulo dá as qualificações dos bispos, que são os presbíteros, ou anciãos, ou pastores, como lhe queiram chamar, ele diz assim: convém que o bispo seja marido. Não diz assim: convém que o bispo seja esposa. Não são mulheres, são homens. Convém que o bispo seja marido de uma esposa. Se olharmos para aqueles capítulos, vemos que é impossível uma mulher ser pastora, até porque ela nem é ali contemplada. Pensando numa forma mais extrema, em que alguns caem, então se o bispo ali é uma mulher, ou se pode ser uma mulher, convém que o marido seja marido de uma mulher? Ele defende o homossexualismo?
Eu pensei que aí na praça pública isto está tão conspurcado e tão degenerado que nada me surpreende. A mim choca-me ouvir homens dizer assim, um homem virar, este é o meu marido. O que é isto? Este é o meu marido? Aqui o marido, na Bíblia, é o homem. Não há maridos mulheres. Isto é muito importante. O facto de saber governar bem a sua própria casa também indica que é um homem, porque foi esse papel que Deus deu aos homens. Não vou desenvolver o assunto aqui nas Escrituras. Portanto, é evidente que o cargo, a responsabilidade, quem Deus deu responsabilidades foi aos homens. E o pastorado está reservado exclusivamente aos homens. E isto nada tem a ver com machismo. Isso é conversa de quem não é de Deus. Porque isto não tem nada a ver com machismo, e eu já no estudo anterior fiz referência a isso, se vocês se lembram, porque há apenas uma minoria de homens que têm estas responsabilidades. A maior parte dos homens estão como as mulheres. Não servem nestas áreas. Porque não foram qualificados para tal. Não têm dons para tal. Sabem o que é que disse o conceituado e amado, muito amado, estimado e reconhecido Martin Lloyd Jones? Este inglês que era um grande estudioso das Escrituras e que escreveu tanto sobre as Escrituras. Martin Lloyd Jones disse um dia que nem todos os homens devem pregar. E de maneira alguma as mulheres. Epá. Nem todos os homens devem pregar e de maneira nenhuma as mulheres. Tem que haver alguém que diga ao rei vai nu, porque isto está a contagiar a cristandade de uma forma geral. Esta heresia, porque é uma heresia, tem distorcido e descaracterizado a igreja contemporânea. É de lamentar que nós hoje tenhamos que constatar aquilo que o salmista já constatava nos dias dele. E cito o que ele disse. Todos os dias. Isto é impressionante. É o que está a acontecer hoje. Todos os dias torcem as minhas palavras, diz o Senhor. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Salmo 56, versículo 5. Isto é muito grave. Está na Bíblia. Sabem porque é que as pessoas derivam e vão por aí fora, desgovernadas, sem rumo, sem direção e contra Deus? Porque não conhecem a palavra de Deus. E isto que está aqui é um grande alerta. Já no tempo do salmista, Deus determinou que a liderança repousasse sobre o ombro dos homens. Sabem que até eu já, em outras ocasiões, já disse isso, mas vou repetir, porque isto nunca é demais falar sobre isto. Isto é segurança para vós. Sabem porque é que Deus reforçou a dádiva da liderança aos homens e não às mulheres? Porque é que Ele deu a Adão e não a Eva? Porque a mulher, tendo sido enganada, mais facilmente engana. E olha que foi muito fácil ela enganar Adão. Ela é enganada. Sabem que a maior parte das seitas hoje em dia foram fundadas por mulheres? Não vou falar agora sobre isso. Mulheres. Olha o Adventismo do Sétimo Dia, Ellen White, por exemplo. E podia continuar por aí fora. O apóstolo diz, não permite, porém, que a mulher ensine, nem que use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isto depois na sequência da passagem que nós estamos a estudar. Porquê? Ele diz, porque primeiro foi formado Adão. Estão aqui as razões. Isto não aconteceu assim por sempre acontecer. Quando Deus formou primeiro Adão e depois Eva, e notem que Adão não foi formado por causa de Eva. A Eva foi formada por causa do Adão. Foi a ordem que Deus estabeleceu. Deus quis assim. Mas isso não diminui nada a Eva. Antes, pelo contrário.
nem coloca Adão num pedestal, antes pelo contrário, e que queda que ele deu. E Adão não foi enganado. Outra razão. Paulo está aqui a dizer nesta carta. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 12 a 14. E se vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo também fala neste assunto, ele diz assim: porque o varão, ou o homem, não provém da mulher, mas a mulher do varão. Ok? Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. São argumentos de Paulo. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Vemos assim que na Bíblia não há nenhuma justificação para o erradamente chamado pastorado feminino, ou pregadoras, ou quer que seja femininas. Infelizmente, hoje em dia, há muitas doutrinas heréticas por aí. E esta é uma delas. E que está a infectar a Igreja. Reparem que só nestes últimos dias, e para utilizar a linguagem bíblica, últimos dias, só nestes últimos dias, é que a Igreja passou a aceitar o ofício de pastoras. Recue na história, lá para trás, a ver se tem lá pastoras. É agora, é uma modernice de agora. Uma modernice da degeneração. Cada vez mais há uma proliferação nas denominações e nas igrejas de mulheres que usurpam o lugar que Deus reservou exclusivamente aos homens. Vemos praticamente todos os dias mulheres serem ordenadas pastoras, bispas, apóstolas. Sabem que atualmente a chefa da igreja anglicana é uma mulher. Lésbica. A igreja anglicana dividiu-se completamente. Está assim isto. E ela agora veio num discurso, eu estava para pôr, nem quero pôr notícias dessas. Ela vir ao público lamentar-se porque não a aceitam, porque... Epá, a sério. E depois vão com lágrimas nos olhos, com choradinho, a ver se toca no coração, para as pessoas se deixarem derreter pelo erro. Esta degeneração começa sempre de forma sorrateira. A degeneração não começou de um dia para o outro. Mas de forma subreptícia. De uma forma quase que imperceptível. E daí que nós temos que estar atentos e vigilantes. Geralmente começa com elas a abrir os cultos. Não está a pregar, só está a abrir o culto. É assim que começa. Depois a dirigi-los, a dirigir a congregação em oração, depois a dar pensamentos, e depois já começa a pregar, e vai por aí fora. É um sem parar. Alerta, pois. Para terminar. Nós precisamos de uma igreja que seja saudável, em que as nossas irmãs devem ser acarinhadas, estimadas, encorajadas, a desempenhar os seus diversos ministérios. E que ministérios que elas têm. Não queremos uma igreja que massage o ego de algumas mulheres. E termino dizendo isto. Aliás, eu tinha outra coisa para dizer, mas... Assim diz o Senhor: pondo-vos nos caminhos. Jeremias 6. 16. O Jeremias também passou dias difíceis. Pondo-vos nos caminhos e vede. E perguntai pelas veredas antigas. Olha lá, antigamente era assim. Não. Então porquê é que agora vai fazer assim? Já no tempo dele. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. E agora? Estamos nisto. A história a repetir-se. Vou só terminar mesmo. Esqueci-me deste detalhe, pensei que ia terminar, mas esqueci-me deste detalhe que é importante. Que é, e as profetizas que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos e na primeira carta aos Coríntios? Toda a mulher que orou profetiza, tendo a cabeça coberta ou tendo a cabeça descoberta. Profetiza. Mulher que profetiza.
e as profetisas, filhas de Filipe, etc. Muito resumidamente, eu só isto aqui devia reservar apenas um estudo só para isto. Mas, de todos os casos, o irmão Alberto citou uma série deles, cobriu ali uma série deles, mas esta parte aqui tem que ser coberta. Isto tem que ser visto à luz do contexto da Bíblia. Ok? Nós não podemos estar a analisar muitas coisas da Bíblia, nós não podemos estar a olhar. Este estudo é um estudo microscópico, mas nós não podemos perder o contexto. Nós não podemos estar a analisar um caso só ali assim e esquecer o resto. Ok? E eu vou passar a explicar. Eu já expliquei isto, mas vou explicar outra vez. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, cumpriu-se o dia de Pentecostes. E o que é que aconteceu? Cumpriu-se uma profecia de Joel. Porque Joel tinha dito que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Temos ali a profecia descrita. E as vossas filhas profetizarão, entre outras coisas. E as vossas filhas profetizarão. E Pedro virou-se assim, isto que vocês estão a ver acontecer. Foi o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro não disse assim, isto se calhar é o cumprimento da profecia de Joel. Ele não disse isso. Ele disse, isto é o que Joel disse. Está em Atos 2, é só ir lá ver. Ok? De toda aquela descrição que ele fala ali, e eu, só para me reportar, para não estar a dizer, para ser mais rigoroso, ele diz assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, isto foi o que disse o profeta Joel, isto é o que disse o profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Ou seja, para resumir, a profecia de Joel, o cumprimento da profecia de Joel, é uma série de coisas anormais. Olha, as mulheres profetizarem era normal. Aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fumo, vapor, era normal. Os vossos mancebos terem visões era anormal, porque não eram os rapazes, os jovens, que tinham visões, eram os velhos. Os vossos velhos sonharão sonhos? Anormal. Os jovens, os mancebos, é que era normal terem sonhos. É tudo anormal o que está aqui. Ok? E esta profecia de Joel começou-se a cumprir. Isto disse Pedro, é o que disse o profeta Joel. E depois nós sabemos que quando o apóstolo Paulo se converte em Atos 9 e lhe foi dada a revelação do tal segredo que Deus nunca tinha revelado, esse segredo vai ser revelado e ser introduzido na interrupção da profecia de Joel. A profecia de Joel foi interrompida. Atenção que a profecia de Joel foi interrompida. Porquê? Ela começou-se a cumprir, como disse Pedro, isto é o que disse o profeta Joel, mas não se cumpriu tudo, porque o sol não se converteu em trevas, nem a lua em sangue, nem... Isso não aconteceu. Isso vai acontecer na grande tribulação. Ou seja, quando o mistério revelado a Paulo é introduzido, a profecia de Joel é interrompida, e ela só vai ser reatada, porque ela foi interrompida. Onde é que ela vai ser reatada? Nos sinais do sol, da lua, do sangue, do vapor. Portanto, o mistério entra, é um parênteses que entrou, que não estava revelado. O parênteses fecha com o arrebatamento da igreja, que é a igreja. O parênteses fecha com o arrebatamento da igreja. E quando a igreja é arrebatada, a profecia de Joel vai continuar. Grande tribulação. Estão ali os sinais. Ok? Muito bem. Agora, o parênteses da graça do mistério não entrou de forma abrupta. Quando o apóstolo Paulo fala acerca do que aconteceu na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele não diz que o muro da separação entre os judeus e os gentios caiu. Não diz assim, o muro foi derrubado. Não foi assim uma espécie de uma marreta de dar no muro e o muro caiu todo. Pronto, está o muro derrubado. Não. Ele diz, a carta aos Efésios diz, derrubando o muro de separação. Derrubando. Foi pedra a
pedra, tijolo a tijolo. O muro ainda estava em pé. Caiu mais uma pedra, caiu mais outra pedra, caiu mais outra pedra, mais outro tijolo. E o muro foi sendo derrubado, foi progressivo. E nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo entra em cena, esta progressividade das coisas da lei irem saindo foi lenta. E por isso, durante o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar as mulheres a profetizarem ainda, como vamos ver as línguas ainda, como vamos ver o dom de curas ainda, como vamos ver os crentes terem tudo em comum, etc. Há aí uma série de pormenores que acontece. A carta aos... E só quando Paulo chega a Roma, em Atos 28, no fim dos Atos, é que ele disse: ei, visto que rejeitais a salvação de Deus é enviada aos gentios, eles ouvirão. Dá-se o corte final. Ali caiu a última pedra. E então Paulo escreve as últimas cartas, são as cartas da prisão, em Atos 28. Nessas vocês não encontram lá pinga de lei. Mas as outras foram escritas antes. E quais foram as que foram escritas antes? Coríntios, por exemplo. E é na carta aos Coríntios que vocês leem de mulheres profetizarem, porque ainda estava nesse período da transição. Isto é só para explicar, para que as pessoas percebam porquê, ok? Mas isto é importante. E o culto está terminado. Nando, vens aqui terminar, se faz favor. Bom, quando nós vemos a palavra de Deus, o Senhor de facto é maravilhoso. E uma das coisas, só aqui um pequenino apontamento, uma das coisas que o nosso Deus capacitou as nossas irmãs de algo muito importante, e é um dom tremendo que nós homens temos dificuldade, mas as nossas irmãs têm-no, e que o Senhor possa cuidar de cada uma e que possam usar, que é o seu porte. Porque muitos homens foram ganhos sem palavras, pelo único porte e pelo porte das suas próprias esposas. Como se costuma dizer, o homem é a cabeça, mas a esposa é o pescoço. Há quem diga isso, mas que as nossas irmãs possam usar esse dom, que é o seu porte, a postura. E muitos homens foram ganhos assim, sem palavras. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé e terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Te agradecendo por este momento, Senhor, em que podemos falar contigo como igreja, Senhor. Podemos nos dirigir a Ti. São muitos os motivos, Senhor, mas Tu és um Deus tremendo, Senhor. E Tu sabes tudo, mas Tu tens um prazer enorme, Senhor, para que a Tua igreja se possa unir, Senhor, e sentir o mesmo, Pai. E é com esse intuito que estamos aqui, Senhor, para Te agradecer mais uma vez pelo Teu cuidado e por Tu nos ouvires, Senhor. Neste pequenino sítio, Senhor, poucos somos, mas Tu estás cá, Senhor, e nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos por aquilo que nos espera é muito melhor. Te agradecemos ainda, Senhor, por cada filho Teu aqui presente esta noite, Senhor. Tu sabes das lutas, Senhor, mas nós Te entregamos nas Tuas mãos, Senhor, particularmente cada um, Senhor, e que Tu cuides, que dês força, ânimo, Senhor, e acima de tudo, ajuda-nos a não nos desviarmos, Senhor, dos Teus caminhos, Pai. Precisamos tanto de Ti, somos tão fracos, Pai. Nós Te agradecemos tudo isto, Te agradecendo mais uma vez pelo estudo da palavra, Senhor, e por teres dado sabedoria aos Teus servos, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.